Você foi ensinada a pensar pequeno diante do invisível. Te disseram que, se no papel falta, então no espírito também falta. Que o máximo que você pode esperar é dar um jeitinho, não passar necessidade, sobreviver. Enquanto isso, existe uma fortuna inteira adormecida dentro de você, esperando apenas um comando claro para acordar. Não falo de um prêmio de loteria caindo do céu, falo de um campo de abundância que, se fosse traduzido em números humanos, ultrapassaria qualquer conta que a sua mente se acha digna de fazer. 77 milhões é só um código, um símbolo exagerado para tentar chegar perto do tamanho daquilo que você guarda e nunca ativou. Você olha para a própria vida, para a própria história, para o extrato da conta, e acha que isso define o seu valor. Se eu fosse realmente próspera, minha realidade já mostraria. Se a minha fortuna existisse, eu a veria. No mundo do espírito, o movimento é outro. Primeiro você se lembra de quem é, depois a vida começa a se reorganizar em volta desse lembrar. A maior mentira que contaram à sua alma foi esta: não há nada aí dentro, você é pobre até no invisível. Quando você acredita nisso, se comporta como pedinte diante de um universo que em verdade te escreveu como herdeira. Fortuna oculta não é um cofre enterrado em algum lugar do mundo esperando você encontrar um mapa. É um cofre dentro de você, lacrado pelas vezes em que decidiu acreditar mais na humilhação do que na promessa. Cada vez que alguém disse sonhar alto assim é ridículo e você concordou, mais uma volta de chave foi dada. Cada vez que sentiu vontade de algo grande e respondeu, não é para mim, mais uma trava foi acrescentada. Hoje você caminha como se carregasse apenas migalhas, mas, atrás dessas camadas de negação, dorme um depósito de possibilidades que faria qualquer número parecer pequeno. 77 milhões não são o dinheiro em si. São a medida simbólica de uma vida em que tudo o que você é se expressa por inteiro. Dons, ideias, conexões, projetos, recursos, confiança. É o estado em que você não vive apenas pagando contas, mas sustentando obras. Não vive apenas apagando incêndios, mas acendendo caminhos para outros. Quando digo, manifeste 77 milhões em prosperidade, não estou te convidando a fantasiar notas dançando no ar. Estou te chamando para um patamar de consciência em que a abundância deixa de ser exceção e passa a ser linguagem natural entre você e o divino. O problema é que até hoje você tratou a própria alma como um quarto de despejo. Tudo que o mundo recusou veio parar dentro de você. Vergonha, comparação, culpa, histórias de fracasso, você empilhou tudo isso e se sentou em cima como quem se acomoda num trono de sucata. A fortuna oculta não foi embora, apenas ficou soterrada. E cada vez que a vida tenta empurrá-la para a superfície, você mesma corre para recolocar por cima os velhos escombros. Não tenho estudo, não tenho idade, não tenho sorte, não tenho ninguém por mim, como se a fonte que te criou dependesse dessas credenciais para derramar algo em você. Hoje eu venho como quem bate a porta desse cofre, não para te prometer milagres fáceis, mas para te lembrar de uma verdade que você empurrou para longe de si. Há mais riqueza em você do que você se permite admitir. A prova disso é que, mesmo cansada, uma parte sua ainda se acende quando ouve a palavra prosperidade. Ainda que a mente tente zombar, o espírito reconhece. 77 milhões em prosperidade não começam no banco. Começam no momento em que você para de repetir, eu não tenho nada, e aceita encarar o peso da pergunta, e se eu estiver errada sobre a minha pobreza? Ativar a sua fortuna oculta não é apertar um botão e esperar espetáculo. É desfazer, camada por camada, a mentira de que você é vazia. É substituir o hábito de se enxergar como fardo pelo hábito de se enxergar como fonte. É recuperar dentro de si o lugar de honra que você cedeu à escassez. Enquanto você continuar sentada no trono da falta, a vida respeitará a sua escolha. Quando você descer desse lugar e assumir o centro que sempre foi seu, a prosperidade começará a correr para preencher o espaço. Este é o ponto de partida. Reconhecer que existe, sim, uma fortuna em você que nunca foi usada. A partir daqui, vou te conduzir a olhar para essa riqueza invisível até que ela deixe de ser conceito e se torne base. Só então números, oportunidades, recursos e caminhos materiais saberão para onde ir, porque encontrarão uma alma que parou de se tratar como depósito de restos e aceitou ser guardiã de tesouros. Quando eu digo que você tem uma fortuna oculta, não estou falando de uma promessa vaga para te consolar. Estou falando de algo muito específico que já está aí. A capacidade de criar valor, de abrir caminhos, de sustentar abundância, que foi sufocada por anos de narrativas pequenas. Cada vez que você teve uma ideia e engoliu, cada vez que sentiu um chamado e abafou, cada vez que percebeu um talento e o tratou como bobagem, uma moeda dessa fortuna foi empurrada para o fundo do cofre. Pense em tudo o que você já sobreviveu. Nas noites em que achou que não aguentaria mais, e mesmo assim amanheceu.
nas situações em que todos achariam justificável você desistir e ainda assim você seguiu. Na criatividade que precisou usar para fazer pouco parecer suficiente, na força que precisou encontrar para continuar aparecendo no mundo mesmo cansada. Você chama isso de apenas necessidade, apenas jeito. Eu chamo de capital espiritual. Isso é riqueza em estado bruto. A fortuna oculta é, primeiro, essa soma de tudo o que você aprendeu sob pressão. Você foi treinada pela escassez a usar suas habilidades apenas para sobreviver. Ela fez de você estratégica, resiliente, observadora, inventiva e, em seguida, te convenceu de que nada disso tinha valor. Que todo mundo é assim, que não é nada demais, que isso não paga conta. Então você continua usando um tesouro de dons internos para apagar incêndios, quando poderia estar acendendo obras. Há também os desejos que você engoliu porque te disseram que era vaidade, exagero, pretensão. Desejo não é capricho, é bússola. Aquilo que insiste em pulsar dentro de você, ano após ano, mesmo quando você tenta esquecer, costuma apontar para áreas onde a sua fortuna quer se manifestar. Um negócio que você sempre sonhou abrir. Uma forma de servir que sempre fez sentido. Um tipo de trabalho que acende algo em você. Uma expressão criativa que você sempre empurrou para depois. Tudo isso são portas internas para a prosperidade que quer se tornar concreta. 77 milhões em prosperidade não são uma cifra para te alienar. São um lembrete de escala. É como se o céu te dissesse: você se contenta com centavos emocionais, com trocados de reconhecimento, com migalhas de oportunidade, mas a capacidade que eu coloquei em você vale muito mais do que você tem coragem de admitir. Quando você acha que seu máximo é só não passar fome, você está subavaliando brutalmente o que carrega. A fortuna oculta também está nas conexões que você ainda não fez com aquilo que já sabe e já viveu. Histórias, experiências, dores, superações, saberes. Nada disso é lixo. Tudo pode ser convertido em ponte, em serviço, em produto, em solução. Se você parar de se ver apenas como vítima do que viveu e passar a se reconhecer como guardiã de um acervo. Pessoas fazem fortunas, aqui na Terra, ajudando outros a atravessarem os mesmos vales de onde você já saiu. Mas para isso, você precisa antes aceitar que há valor no caminho que percorreu. O cofre está dentro, a chave também. O que te impede de girar essa chave não é a falta de inteligência, nem a idade nem o contexto. É a crença de que você não tem esse direito, de que seria arrogância se ver assim, de que é mais humilde continuar dizendo que não tem nada, que não sabe nada, que não pode nada. A verdadeira humildade não é negar o que recebeu, é reconhecer, agradecer e colocar em circulação. Quando eu falo em ativar sua fortuna oculta, falo de assumir, diante de Deus e diante de si mesma. Eu aceito ver tudo o que já existe em mim que pode ser expandido, multiplicado, monetizado, compartilhado. 77 milhões em prosperidade começam nesse ato de coragem, o de parar de se tratar como terreno pobre. Enquanto você continuar dizendo, em mim não tem nada, o universo respeita. Quando você começa a dizer, em mim há muito, mesmo que eu ainda não saiba como usar, a vida se aproxima para te mostrar como. Há um momento em que o símbolo precisa virar sentença. 77 milhões não podem ficar apenas como um número bonito, distante, colocado lá na frente como se fosse um prêmio para uma versão sua que talvez nunca chegue. Se eles existem aqui nesta mensagem, é porque precisam descer do conceito para o campo. Não para te prender em expectativa ansiosa, mas para alargar a forma como você se enxerga. Então eu coloco agora uma frase que não é pedido, não é fantasia, não é loteria. É decreto. Minha fortuna oculta está ativa. E 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Deixe isso pousar em você. Não como vou ganhar 77 milhões de um jeito mágico qualquer, mas como o nível de abundância que esse número representa já foi escrito ao meu redor, ainda que eu não tenha aprendido a caminhar até ele. Quando você diz, minha fortuna oculta está ativa, está declarando que não aceita mais viver como se estivesse vazia por dentro. Está dizendo, eu reconheço que há depósitos de capacidade, visão, solução e recursos que eu ainda não usei. Está acordando partes suas que a escassez colocou para dormir. Já existem no meu caminho é a quebra mais profunda. Porque a mentalidade da falta sempre te ensinou a acreditar que tudo que é grande está longe, fora de rota, em estradas que você nunca vai pisar. Quando você afirma que 77 milhões em prosperidade já existem no seu caminho, você não está dizendo que entende cada etapa, que enxerga o mapa inteiro. Quando você começa a carregar esse decreto dentro de si, algo silencioso muda na forma como você enxerga o caminho. Antes, você vivia como quem anda num corredor estreito, contando moedas no escuro, com medo de cada curva. Agora,
Mesmo que a paisagem fora ainda pareça a mesma, uma certeza diferente acompanha os seus passos. Há mais preparado para mim do que eu consigo ver hoje. É isso que significa dizer que 77 milhões em prosperidade já existem no seu caminho. Não é um enfeite de frase, é uma mudança na direção do seu olhar. Perceba o que acontece com as decisões pequenas. Quando você acreditava não ter nada, aceitava qualquer coisa, qualquer proposta, qualquer ambiente, qualquer palavra, qualquer valor. A lógica interna era: para quem não tem nada, qualquer migalha é muito. Quando você começa a se lembrar ao longo do dia, minha fortuna oculta está ativa, o critério muda. Você olha para uma oportunidade torta e, em vez de pensar, é isso ou nada, algo em você responde: não combina com quem tem um caminho de 77 milhões em prosperidade à frente. Você não está rejeitando o pouco por orgulho, está recusando aquilo que desvia do trajeto que foi aberto para você. Você vai notar também que certas coisas que antes pareciam destino começam a se revelar como escolha. A forma como você fala de dinheiro, por exemplo. Antes, dizer eu vivo quebrada, eu sou muito azarada, nada dá certo, parecia apenas desabafo. Com o decreto vivo em você, essas frases começam a soar como traição. Você as ouve saindo da própria boca e sente no mesmo instante que elas não pertencem mais a quem carrega uma fortuna ativa por dentro. Você pode até deixá-las escapar, mas não consegue mais repousar nelas. Volta, corrige. Em silêncio afirma: minha fortuna oculta está ativa e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. E segue a partir daí. Aos poucos, essa frase se torna um filtro para seus pensamentos mais antigos. Quando a mente tenta reduzir sua vida a um quarto apertado de possibilidades, o decreto abre janelas. Ele sussurra: não é verdade que acabou para você, não é verdade que é tarde demais, não é verdade que tudo o que poderia ser já passou. Quem tem uma fortuna oculta ativa não fala como quem chegou ao fim, fala como quem está no início de uma revelação. E a forma como você narra a sua própria história começa a acompanhar isso. Menos eu só quebrei, mas eu aprendi coisas que agora posso converter em abundância. Você também começa a enxergar os seus dons de outra maneira. Aquilo que você fazia, porque sim, porque é o jeito, porque não tem outro, começa a ser visto como parte desse patrimônio interno. A habilidade de comunicar, de ouvir, de liderar, de organizar, de criar, de acolher, de enxergar soluções onde outros só enxergam problema. Tudo isso deixa de ser detalhe e passa a ser peça de um tabuleiro maior. Quem carrega uma rota de 77 milhões em prosperidade não desperdiça o que sabe fazer. Não se esconde atrás da frase qualquer um faria igual. Reconhece: isso é meu, isso é raro, isso é parte da fortuna que fui chamada a ativar. E de forma quase imperceptível, a relação com o tempo se transforma. Antes, você olhava para a idade, para os anos que passaram, e usava isso como prova contra si. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Agora, com o decreto aceso, o raciocínio se inverte. Se ainda estou aqui, é porque ainda há muito da minha fortuna oculta para ser trazido à luz. Não é uma negação do cansaço, é uma recusa a usar o relógio como argumento de pobreza. Quem tem um caminho de 77 milhões em prosperidade escrito à frente não perde tempo se declarando velha demais para começar. Usa o tempo que tem como solo fértil para o que ainda pode nascer. É importante entender: esse decreto não te isenta da responsabilidade de agir. Ele não é desculpa para a passividade. Ao contrário, ele te impede de se encolher diante das ações que serão pedidas. Quando surge uma ideia que dá medo, você não a descarta automaticamente com "isso não é para mim". Você a traz para perto e pergunta: faz parte da rota da minha fortuna oculta? Se a resposta por dentro for um sim silencioso, ainda que assustador, você sabe: a medida é grande porque o caminho também é grande. E lembrando que 77 milhões em prosperidade já existem no seu caminho, você dá o próximo passo. Não porque se sinta pronta, mas porque decidiu não viver mais como quem só se acha capaz do mínimo. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Repita isso, não como quem tenta se convencer à força, mas como quem se acostuma com uma verdade que ficou tempo demais trancada. Com o passar dos dias, você vai perceber: a realidade externa talvez demore a se reorganizar por completo, mas o espaço interno onde antes só cabiam pensamentos de miséria está sendo ampliado. E, para um universo que nunca foi pobre, esse é o sinal mais claro de que, enfim, encontrou lugar onde pode derramar mais. Há um momento em que o símbolo precisa virar sentença. 77 milhões não podem ficar apenas como um número bonito, distante, colocado lá na frente como se fosse um prêmio para uma versão sua que talvez nunca chegue. Se eles existem aqui, nesta mensagem,
é porque precisam descer do conceito para o campo. Não para te prender em expectativa ansiosa, mas para alargar a forma como você se enxerga. Então eu coloco agora uma frase que não é pedido, não é fantasia, não é loteria. É decreto. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Deixe isso pousar em você. Não como vou ganhar 77 milhões de um jeito mágico qualquer, mas como o nível de abundância que esse número representa já foi escrito ao meu redor, ainda que eu não tenha aprendido a caminhar até ele. Quando você diz, minha fortuna oculta está ativa, está declarando que não aceita mais viver como se estivesse vazia por dentro. Está dizendo, eu reconheço que há depósitos de capacidade, visão, solução e recursos que eu ainda não usei. Está acordando partes suas que a escassez colocou para dormir. Já existem no meu caminho é a quebra mais profunda. Porque a mentalidade da falta sempre te ensinou a acreditar que tudo o que é grande está longe, fora de rota, em estradas que você nunca vai pisar. Quando você afirma que 77 milhões em prosperidade já existem no seu caminho, você não está dizendo que entende cada etapa, que enxerga o mapa inteiro, que sabe por onde virá. Está dizendo, eu aceito que a rota está traçada, mesmo que hoje eu só consiga ver o primeiro metro à frente. Repare que não há se, não há quem sabe, não há talvez um dia nessa frase. Ela não pede permissão à sua história para existir. Ela não consulta o extrato antes de se afirmar. Ela se ancora em algo maior que números. A certeza de que a fonte que te criou não é pobre e não escreveu para você um destino de rastejar pela vida pedindo esmolas emocionais e materiais. 77 milhões. Aqui são o exagero que tenta se aproximar da generosidade de quem te desenhou. Quando você começa a sustentar esse decreto, a primeira mudança não é no mundo, é no teto interno. A mente acostumada ao pouco vai rir, vai dizer, como assim 77 milhões? Mal consigo pagar isso ou aquilo e você está falando em milhões? A mente vai tentar reduzir o decreto ao ridículo, e é nesse choque que ele mostra a força, porque ao invés de recuar você permanece. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Você não está discutindo com o passado, está abrindo espaço para um futuro que sempre esteve esperando ser aceito. Você pode sentir, nos primeiros dias, um desconforto estranho ao pronunciar essa frase. Não é o desconforto da mentira, é o desconforto da expansão. Como um sapato novo que ainda não cedeu às formas do pé, como uma casa ampla demais para quem viveu a vida toda num cômodo só. A escassez vai dizer que é exagero, que é fantasia, que você está se iludindo. A verdade é que ela tem medo. Ela sabe que não sobrevive em ambientes onde alguém se permite acreditar que carrega, por dentro, algo que vale mais que toda a humilhação que já viveu. Não espere sentir que faz sentido para dizer. É dizendo que você começa a abrir trilhas para que esse sentido apareça. Hoje, 77 milhões podem ser apenas um código no espírito. Amanhã, podem se desdobrar em ideias que geram renda real, em projetos que impactam muitas vidas, em estruturas sólidas, em construções, em patrimônios, em legados que vão muito além de você. Mas sem o decreto, tudo isso fica como fumaça. Com o decreto, começa a ganhar contorno. Repita, em silêncio, como quem experimenta uma roupa que no fundo sabe que foi feita para si. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Você não está chamando um número por ganância. Está chamando um nível de consciência em que a sua vida deixa de girar em torno da sobrevivência e passa a girar em torno da expressão plena de quem você é. 77 milhões são uma forma humana de tentar traduzir o tamanho daquilo que Deus colocou em você e que você se recusou a ver. Quando você aceita essa medida como código, a vida começa a te ensinar, passo a passo, como caminhar nessa direção sem se perder. Há uma coisa que você talvez ainda não tenha percebido. A escassez fez de tudo para te convencer de que pensar grande era falta de juízo. Sempre que algo em você ousava imaginar uma vida ampla, fluida, livre, ela aparecia para dizer não exagera, não sonha alto demais, não se ilude. Com o tempo, você mesma começou a podar qualquer imagem de abundância que surgisse. Antes da vida ter a chance de dizer amém, você já tinha dito não. É assim que fortunas inteiras permanecem ocultas dentro de pessoas comuns. Não porque não existam, mas porque foram desacreditadas na origem. Quando você começa a sustentar que sua fortuna oculta está ativa e que 77 milhões em prosperidade já existem no seu caminho, não está criando um delírio confortador. Está retirando a mordaça de um futuro que sempre tentou conversar com você e nunca foi ouvido até o fim. Repara como a escassez se esconde atrás de frases que parecem prudência.
eu só quero o suficiente, não precisa muito, eu não ligo para dinheiro, só quero viver em paz. Paz sem provisão é cansaço disfarçado. Só o suficiente quase sempre vem de uma história de tanto aperto que você parou de acreditar que poderia ser diferente. A fortuna não vem para inflar o ego, vem para libertar a agenda. Quando há abundância verdadeira, você não passa a vida inteira ocupada apenas em sobreviver. Você tem fôlego para criar, servir, construir, reparar. 77 milhões, aqui, não são um troféu para você pendurar na parede do ego. São uma forma de dizer: há uma maneira de viver em que você não precisa mais escolher entre ser fiel à sua alma e pagar as contas no fim do mês. Você foi ensinada a desconfiar de tudo o que é grande, a achar que prosperidade, quando passa de um certo limite, é sujeira. Não percebeu que essa crença funcionava como um repelente. A própria ideia de muitos recursos passou a te causar incômodo. Então, sempre que algo maior se aproximava, você dava um jeito de estragar, recusar, perder. Ativar a fortuna oculta é também limpar essa associação. É permitir que 77 milhões em prosperidade signifiquem mais capacidade de fazer o bem, mais liberdade, mais margem para descansar, mais estrutura para sustentar o que o espírito te pede, e não mais peso, mais culpa, mais exponência de vergonha. Enquanto uma parte de você acreditar que muito é perigoso, muito nunca se sentirá confortável ao seu lado. À medida que você se alinha com esse decreto, a vida começa a te ensinar um ciclo diferente. Receber, cuidar, multiplicar, abençoar. Receber sem culpa, cuidar sem neurose, multiplicar sem ganância, abençoar sem se anular. Essa é a dança natural de quem vive com a fortuna oculta ativa. Não há ostentação vazia, não há orgulho, não há competição infantil. Há responsabilidade, há leveza. Há um saber interno que diz: eu não sou menos espiritual por administrar muitos recursos. Eu sou, na verdade, chamada a mostrá-los, em sua forma mais limpa. Você não precisa entender ainda como 77 milhões em prosperidade vão se traduzir na sua trajetória. Não precisa ter um plano perfeito, nem um mapa detalhado. O que você precisa é parar de expulsar da mente qualquer visão em que você aparece vivendo em ampla provisão, como se isso fosse ofensa. Quando essa imagem surgir, em vez de se apressar para apagar, lá há, olhe para ela com curiosidade. Pergunte-se: e se isso for uma lembrança do que já foi escrito para mim, e não um excesso da minha imaginação? Nesse simples gesto, a fortuna se aproxima um pouco mais, porque percebe que, enfim, encontrou escuta. Há também um ponto em que a fortuna oculta deixa de ser apenas algo que você quer acessar e se torna algo que você quer proteger. Você começa a perceber que certas conversas roubam sua visão, certas pessoas roubam sua coragem, certos ambientes roubam sua fé. Não porque sejam maus, mas porque foram treinados para desprezar exatamente aquilo que está nascendo em você. Com o decreto vivo, você aprende a se afastar, não por se achar melhor, mas por entender que não pode mais expor a sua rota de 77 milhões em prosperidade ao julgamento de quem escolheu viver dentro de números mínimos. Você não precisa explicar tudo, basta guardar em silêncio aquilo que sabe que foi revelado ao seu espírito e continuar caminhando. Com o tempo, a fortuna deixa de ser ideia abstrata e começa a ter cheiro de escolhas concretas. O curso que você finalmente faz, a parceria que aceita, o hábito que abandona, o canal interior que alimenta, o projeto que tira da gaveta, a coragem de cobrar o que é justo, a decisão de encerrar o que esvazia. Cada passo desses pode parecer pequeno demais para ser digno de metáforas grandiosas, mas aos olhos do céu são exatamente esses movimentos que confirmam se você realmente acredita que a sua fortuna oculta está ativa ou se apenas gosta de ouvir frases bonitas. A vida não te pede espetáculo, pede coerência. E, num dia que vai parecer qualquer outro, você vai perceber um detalhe: o medo de não ter já não comanda tudo. A ansiedade por perder já não é a voz mais alta. A vergonha de desejar coisas amplas já não te paralisa. Você vai acordar, olhar ao redor e, mesmo que ainda não veja números impressionantes, vai sentir por dentro um espaço largo, um chão firme, uma confiança mansa. É assim que a fortuna oculta se manifesta primeiro, como um estado em que você sabe, sem alarde, que 77 milhões em prosperidade já existem no seu caminho, e que passo a passo, sem pressa e sem recuo, você está finalmente indo em direção a eles. Há algo muito importante que você precisa entender. A fortuna não vem para te transformar em espectadora da própria vida, sentada esperando o milagre cair. Ela vem para te devolver ao lugar de protagonista, de alguém que sabe que carrega valor demais para continuar escondida. Enquanto você se enxerga como alguém que só pede, só aguarda, só recebe o que sobrar,
toda a riqueza que está prevista no seu caminho continua parada, sem rota. Quando você começa a se ver como guardiã de uma fortuna oculta, e não como mendiga espiritual, o jogo muda. Você para de perguntar apenas quando vai chegar e começa a perguntar: quem eu preciso ser para sustentar uma vida onde 77 milhões em prosperidade fazem sentido? Perceba o quanto você foi treinada a se encolher. Em conversas simples, quando surge a oportunidade de falar sobre algo que você sabe, você se cala. Quando alguém pergunta o que você sonha, você responde com a versão reduzida, com medo de parecer demais. Quando a vida abre uma porta um pouco maior, você recua e inventa motivos para não entrar. Esse movimento constante de se diminuir é uma forma de dizer ao universo: não confie em mim com nada grande, eu mesma não confio. A fortuna oculta não está apenas esperando ser ativada, ela está esperando maturidade para não ser desperdiçada. O decreto que você carrega, minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Também é um chamado à responsabilidade. Responsabilidade, aqui, não é peso, é resposta. É você responder ao que já foi colocado em você, ao invés de continuar fingindo que não ouviu. Quantas vezes uma ideia chegou, clara, insistente, com cara de resposta, e você a empurrou com a mão do medo? Quantas vezes uma pessoa certa se aproximou, oferecendo parceria honesta, e você desconfiou tanto que tratou como ameaça? Quantas vezes uma porta simples apareceu, um curso, um contato, um passo de fé, e você preferiu ficar no lugar conhecido, ainda que apertado? A fortuna não vai te violentar, ela vai bater. E cada não dado por hábito é mais um dia em que um pedaço de 77 milhões permanece apenas como potencial. Ativar sua fortuna oculta significa, entre outras coisas, começar a dizer pequenos sims onde antes você dizia não automaticamente. Sim a aprender algo novo mesmo se sentindo atrasada. Sim a se sentar à mesa onde as conversas são grandes demais para a velha versão de você, mas perfeitas para a que está nascendo. Sim a se expor um pouco mais, a mostrar o que sabe, a colocar no mundo aquilo que você vinha guardando, para quando ficasse perfeita. 77 milhões em prosperidade não combinam com alguém que passa a vida inteira se escondendo nos bastidores. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar aparecer para a própria história. E é aqui que muitas pessoas desistem. Porque é confortável, de certa forma, culpar o destino, a família, o governo, a sorte. Dói, mas é um lugar conhecido. Difícil mesmo é admitir. Havia mais em mim o tempo todo, e eu mesma não quis ver. Havia portas e eu mesma desviei. Havia sinais, e eu mesma ignorei. Quando você assume isso, por um instante, a culpa tenta subir. Mas não é culpa que o Espírito quer te entregar, é chave. A partir desse reconhecimento, o decreto ganha outro peso. Não é mais só minha fortuna oculta está ativa. É, eu aceito ser alguém que caminha na direção dela sem fugir, sem me sabotar, sem me encolher de novo. Imagine por um momento que 77 milhões em prosperidade não sejam apenas recursos que virão, mas tudo o que você vai precisar se tornar para administrá-los sem se perder. Visão mais ampla, emoções mais maduras, fronteiras mais claras, fé mais firme, consciência mais limpa, integridade mais profunda. Tudo isso também faz parte da fortuna. E começa pequeno, na maneira como você cumpre o que promete, mesmo nas coisas simples, na maneira como você trata o pouco que já tem, na forma como fala dos outros quando eles não estão, na decisão de não construir nada que mais tarde te envergonha. Quem é fiel com pouco está, na prática, se candidatando a caminhar esses metros de estrada que levam a uma vida equivalente a 77 milhões em prosperidade manifesta. O mais bonito é que, à medida que você entra nesse processo, a pergunta, será que eu mereço? Vai sendo trocada por outra. Como eu posso honrar tudo isso? Você deixa de se ver como alguém que está tentando arrancar coisas de Deus e passa a se ver como alguém que precisa estar em pé o suficiente para não desperdiçar o que Deus quer confiar. A culpa dá lugar à gratidão. O medo dá lugar à vigilância amorosa. A fortuna então deixa de ser algo que você tenta puxar com desespero e passa a ser algo que se aproxima constantemente, porque reconhece em você um coração que aprendeu a dizer: eu sei que carrego mais do que a escassez me mostrou, e estou disposta a viver à altura disso. Há um ponto em que você entende que a sua fortuna oculta nunca foi só sobre você. Se fosse apenas para encher a sua conta, bastaria um golpe de sorte, um prêmio inesperado, um episódio isolado. Mas o céu não está interessado em episódios. Está interessado em histórias. E histórias falam de legado. Quando falam em 77 milhões em prosperidade já escritos no seu caminho,
Não estou descrevendo apenas o que um dia pode aparecer no seu extrato. Estou falando do peso espiritual de tudo que vai passar por você, tocar outras vidas e continuar existindo depois que você não estiver mais aqui. Pense em quantas vezes, no meio do aperto, você pediu só para não faltar nada. Esse pedido é legítimo, mas pequeno demais para o tamanho daquilo que foi colocado em você. A fortuna oculta que você carrega não é só para pagar contas, é para quebrar ciclos. Ciclos de medo, de humilhação, de dependência, de vergonha com dinheiro, de vidas inteiras gastas apenas para sobreviver. Quando você ativa essa fortuna, a primeira beneficiada é você, claro, mas, logo em seguida, a linha se estende. Filhos, sobrinhos, pessoas que te observam, gente que nunca vai te conhecer pelo nome, mas vai caminhar em estradas que você ajudou a abrir. 77 milhões em prosperidade podem aparecer, na Terra, como empresas, projetos, casas, terras, estruturas, recursos que circulam. Mas, no céu, eles aparecem como outra coisa. Como pessoas erguidas porque você decidiu não viver mais como se fosse pobre por dentro. Cada vez que você recusa ser tratada como menos, você ensina alguém a fazer o mesmo. Cada vez que você escolhe caminhos limpos de prosperidade, você mostra que é possível ter sem se vender. Cada vez que você multiplica o que recebe e reparte com sabedoria, você muda a memória de quem veio depois. Em vez de contar histórias de falta eterna, eles passam a contar histórias de provisão que se manteve. A tua fortuna oculta, uma vez ativa, começa a reorganizar até aquilo que você nem imagina que está olhando. Uma criança que te vê falar de dinheiro sem ódio, sem drama, sem pavor. Um adulto que te observa saindo de relações abusivas porque entendeu que merece mais. Alguém que, em silêncio, anota seu jeito de negociar, de se posicionar, de cuidar do que tem. É assim que o legado nasce. Não apenas nos grandes gestos, mas nos pequenos movimentos de alguém que sabe que a própria vida foi chamada a ser sinal de uma abundância diferente. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Quando você sustenta esse decreto, você não está dizendo, eu quero tudo para mim. Está dizendo, eu aceito ser canal para mais do que apenas minha própria sobrevivência. Você aceita ser a pessoa que constrói a ponte que antes não existia na sua família. A pessoa que paga contas, sim, mas também paga estudos, levanta projetos, sustenta causas, abriga outros, apoia chamados, assina embaixo de sonhos que sem você morreriam no papel. Esse é o nível de vida para o qual 77 milhões em prosperidade apontam. Em que você deixa de ser apenas necessidade e passa a ser resposta. Legado não é apenas o que você deixa escrito num testamento. É o rastro energético que a sua forma de viver imprime no mundo. Uma vida inteira alimentando a crença de que é assim mesmo, sempre vai faltar, deixa atrás de si o cheiro da resignação. Uma vida que ousou dizer, minha fortuna oculta está ativa, e caminhou como se acreditasse nisso deixa outro cheiro. O de coragem, o de responsabilidade, o de fé que virou estrutura. Gente que nem sabe o que aconteceu antes vai respirar esse ar mais limpo e, sem entender porquê, vai achar natural esperar mais da vida. É isso que significa viver como quem carrega fortuna. Você amplia o teto da esperança alheia. E no fim, quando seus anos estiverem cheios, nada disso será contado apenas em números. Será contado em histórias. Histórias de quem saiu da lama porque você estendeu a mão. Histórias de quem não repetiu a mesma rota de dívida, medo e vergonha porque te viu escolher diferente. Histórias de quem encontrou um lugar para descansar, aprender, crescer, porque você decidiu ativar o que trazia dentro e transformar em algo concreto, útil, sólido. 77 milhões na linguagem do espírito é o tamanho do impacto que sua vida é capaz de ter quando você para de se esconder atrás da desculpa da pobreza interna. Você não foi chamada só para se virar, foi chamada para abrir trilhas. A sua fortuna oculta não é um excesso, é a medida exata do que o seu chamado exige. Se você a recusa, o mundo perde algo que ninguém mais pode entregar do jeito que você entregaria. Se você a aceita, até os que nunca ouviram o seu nome serão tocados pelas ondas do que você colocou em movimento. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Repita isso como quem assina um compromisso com algo maior do que a própria história. Porque é disso que se trata. Não apenas do que virá parar nas suas mãos, mas do que, através das suas mãos, continuará existindo quando você já tiver voltado para casa. Há coisas que se pedem, há coisas que se esperam, e há coisas que se decretam. A tua fortuna oculta não é um desejo jogado ao vento, nem um pedido tímido feito com medo de incomodar. Ela é algo que hoje foi nomeado, ativado e selado em você. Depois de tudo que ouviu, depois de tudo que foi mexido,
Não há mais espaço para você voltar a se chamar vazia, pequena, sem nada. Você pode escolher esquecer, mas não pode mais dizer que não sabia. Então, eu selo em você esta verdade. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Não é promessa de espetáculo, é lei interior. A partir daqui, cada vez que a escassez tentar se levantar e dizer, você não tem, você não pode, não é para você, ela não estará mais falando com a mesma pessoa. Porque agora, existe um decreto assentado no centro do seu espírito. Ele não precisa ser gritado, não precisa ser explicado, só precisa ser lembrado. Lembrado quando olhar para a conta, lembrado quando ouvir não, lembrado quando o medo disser que é tarde. Lei não pede opinião, lei não pergunta se é conveniente, lei apenas age. Quando você escolhe tratar essa frase como lei sobre si, você está dizendo: eu não vou mais negociar com a visão de que nasci pobre por dentro. Eu posso ter sido treinada na falta, mas não fui criada por ela. O que rege a minha história, daqui em diante, não é o histórico de perdas, mas a fortuna que a fonte plantou em mim antes mesmo de eu saber pronunciar a palavra dinheiro. Você não precisa sentir nada para que isso seja real. Precisa apenas deixar de se opor, deixar de cancelar com a boca o que o Espírito já escreveu, deixar de se chamar por nomes que não te pertencem mais. Quando, por hábito, a antiga sentença vier, eu não tenho nada, eu sou o erro, nunca vai dar certo para mim, você não discute com ela. Você apenas volta para a lei. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. E caminha como quem acredita mais na lei do que na sensação. O mundo pode continuar te medindo por cifras pequenas. Deus não. A vida pode ainda não ter espelhado tudo o que foi dito aqui. Ainda assim, a lei está valendo. O cofre foi destrancado. O selo foi quebrado. A rota foi acesa. A cada passo que você dá em coerência com isso, honrando o que tem, ampliando o que sabe, escolhendo com dignidade, recusando o que te apequena, a fortuna responde, não porque você força, mas porque essa é a natureza dela. Correr na direção de quem finalmente aceitou ser casa, não depósito de migalhas. Guarde então esta última palavra como quem guarda um pacto invisível. Eu não vivo mais como se fosse pobre por dentro. Minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. Está selado. Você chegou até aqui porque alguma parte de você se recusou a aceitar que a sua história termina na falta. Mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo acostumada a apertos, você ainda se permitiu ouvir sobre uma fortuna oculta, sobre 77 milhões em prosperidade escritos no seu caminho, e não desligou. Isso não é acaso. É sinal. Há algo em você que sempre soube que a narrativa de escassez não dava conta inteira de quem você é. Hoje, esse algo foi chamado pelo nome. Nada do que foi dito apaga o que você viveu. As contas que teve que parcelar, as vezes em que pediu ajuda chorando, as humilhações que engoliu calada, as portas na cara, as perdas, as noites olhando para o teto e perguntando: como é que eu cheguei aqui? Tudo isso é real, mas não é sentença. A fortuna não vem para negar a dor. Ela vem para se levantar dentro dela e dizer: você não é somente isso. Você não é apenas o que faltou. Você é também tudo o que resistiu, tudo o que aprendeu, tudo o que permanece em pé apesar do que tentou te quebrar. Ativar a sua fortuna oculta não é acordar amanhã com a vida inteira resolvida. É acordar amanhã com outro nome por dentro. É abrir os olhos e antes de repetir o velho, eu não tenho nada, lembrar, ainda que em sussurro, minha fortuna oculta está ativa, e 77 milhões em prosperidade já existem no meu caminho. É levantar da cama com essa frase debaixo dos pés, como quem escolhe um chão novo. O mesmo mundo, o mesmo bairro, o mesmo trabalho, talvez os mesmos desafios, mas outra identidade caminhando no meio de tudo isso. Você não precisa anunciar isso a ninguém. Não precisa convencer ninguém de que mudou, nem pedir validação. Essa é uma obra silenciosa. Enquanto por fora, a vida segue com seus ruídos. Por dentro, um rearranjo profundo acontece. Velhas frases vão perdendo força. Velhas culpas vão soltando as mãos. Velhos medos vão descobrindo que já não mandam tanto. E no lugar onde antes só havia a certeza de ser menos, começa a se firmar a convicção mansa de que você, sim, foi pensada para mais. 77 milhões em prosperidade não são uma cobrança sobre você. Não é um alvo que, se você não alcançar, te transforma em fracasso espiritual. São um lembrete da escala de amor com que você foi criada. A vida não tem medo de te ver abundante. Quem tem medo é a escassez que te treinou a se esconder. Ela sussurra que é perigoso, que é pecado, que é soberba. Mas o que realmente a assusta não é o dinheiro.
É o que acontece quando uma pessoa toma posse da própria dignidade interior. Quando alguém passa a se ver como fonte e não apenas como problema, cadeias antigas perdem força. E é disso que a escassez foge. Talvez você ainda se sinta muito distante de qualquer imagem de fortuna. Tudo bem. A conclusão, aqui, não é um ponto final. É um pacto de continuidade. A partir deste dia, cada vez que você se ouvir dizendo algo que te diminui, você terá escolha. Pode deixar a frase seguir como sempre fez, ou pode interromper e voltar à lei que foi plantada em você. Cada vez que algo bom se aproximar e o impulso de sabotar aparecer, você terá escolha. Ceder ao medo ou lembrar que uma rota de 77 milhões em prosperidade não combina com quem vive fugindo de oportunidade. Você não vai acertar sempre. Vai haver recaídas, dias de desalento, momentos em que a antiga voz da falta parecerá mais alta que tudo. Nesses dias não conclua nada sobre o seu destino. Apenas volte. Volte ao decreto. Volte ao lembrar. Volte ao lugar onde você ouviu, pela primeira vez, que não é pobre por dentro. A fortuna não te abandona porque você vacilou. Ela permanece à porta, esperando cada mínimo gesto de abertura, cada pequena decisão em favor da sua verdade e não da sua velha história. O que foi selado em você hoje não é uma fantasia. É uma identidade sendo despertada. Identidade de alguém que não veio ao mundo apenas para sobreviver às contas do mês, mas para manifestar, em forma de obras, de escolhas, de caminhos, a generosidade da fonte que a criou. A prosperidade que corre na sua direção quando você aceita isso não é um capricho. É coerência. É o universo respondendo à nova forma como você decidiu se tratar. Então, ao final desta mensagem, não espere fogos. Não espere prova imediata. Espere por você mesma. Espere pela próxima vez em que o velho pensamento vier e, em vez de te dominar, for encontrado por um novo posicionamento. Espere pelo instante em que, quase sem perceber, você vai recusar algo que antes aceitaria. Vai dizer sim a algo que antes recusaria. Vai cuidar de algo que antes deixaria morrer. Esses serão os sinais de que a fortuna oculta deixou de ser palavra e começou a ser caminho.